Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RZTR11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, como o nome diz, o RZTR de terras, né? É um fundo imobiliário do setor do agronegócio. Ele foi lançado no mês 10 de 2020. É um fundo de base 100. A Risa é a gestora, mandato híbrido. E ele tem uma liquidez altíssima, negociando em média 3 milhões e 200 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,04%. E ele conta atualmente com mais de 11 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado mais caro atualmente, um PVP de 1,06, o que indica que ele está negociando 6% mais caro do que ele vale. Então note que ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 77 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 138 milhões. Isso dá 6% mais caro. Note que é um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale 97 e o mercado está aceitando pagar R$ 103. Tendo setembro como referência, é um fundo que conta com mais de 67 mil cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está negociando atualmente, 103,08, mínima de 93 e máxima de 106. Ou seja, o fundo está negociando bem próximo das suas máximas históricas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100 do fundo, né? Seria mais ou menos o VP do fundo, para a gente observar o comportamento do fundo. Quando ele veio ao mercado, ele chegou a ter alguns valores, ser negociado alguns valores bem altos, né? Então ele foi lançado, negociou próximo ao 100. E aí durante dezembro a fevereiro, o fundo chegou a ser negociado ali entre 106 e 108. Tem uma queda vindo a negociar 102 e depois volta novamente a patamares de 105, 106 reais. Durante o mês 7 de 2021, entre o mês 6 e mês 7, o fundo tem uma queda gigantesca. Ele sai de patamares de 106 para ser negociado bem abaixo do VP, a mais ou menos 93. E aí é negociado a 96, depois fica ali próximos a 99. Vem com outra queda grande, inclusive é a mínima histórica do fundo, em 26 de novembro. Durante novembro, o mercado imobiliário caiu bastante. Esse fundo chega a ser negociado a 93. De lá para cá, o fundo esboça uma excelente recuperação e começa a ser negociado aí, ó, a 102, 104 reais. Fica uma parte aí a 102, 103 reais. Volta próximo ao VP, 100 reais. E por fim, atualmente ele está mais ou menos lateralizado a mais ou menos 104, 105 reais, chegando a atingir também 106 reais. Antes da gente ir à frente e continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário do agronegócio, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. E diz aí para nós, e aí, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, você investe nele? Eu já vou antecipando aqui, lá no final dou minha justificativa. Esse fundo eu tinha na minha carteira fechada e decidi sair dele, eu vendi as minhas posições. Era um fundo que eu ia ter na carteira pública e eu decidi não ter mais. Inclusive o fundo que eu tinha, o RZAG, eu também saí. E atualmente eu só tenho deles o fundo logístico deles. Mas na frente eu vou explicar a justificativa por que eu me desposicionei desse ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, que é uma forma de nos apoiar se você estiver gostando do canal. Então, obrigado aos membros que apoiam aí, o Frank, o Alisson e o Edwin. Você se tornando membro, tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nós temos o objetivo de tentar tirar uma certificação CE até o final do ano. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi a sugestão do membro Enéas. Ele falou, bom dia, Amu, você pode fazer um vídeo sobre o RZTR? E tá aqui a sugestão deles. Os vídeos de membros, antes eu fazia com 1, 2 dias, era muito rápido. Agora os vídeos de membros vai demorar entre 4 dias, 1 semana, porque eu tô fazendo menos vídeos, tá? E aí os vídeos de inscritos vai demorar mais do que já estava demorando, tá bom? Então é isso, vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê um dos primeiros pontos que me chama a atenção negativamente o fundo. O que que você observa?
Até aqui, ó, até outubro de 2021, o fundo tinha variação na entrega dos seus rendimentos. Então ele chegou a entregar ali um pouco acima de 60, 90 centavos, ficou estabilizado ali próximo de 90 centavos, um período, né? Entregou menos, mas ele tinha essa certa variância aí na entrega dos rendimentos. E aí, depois, você vê que ele linearizou a entrega dos seus rendimentos. E o que que acontece? Aqui já vem o primeiro ponto. Você não vê sobre isso dentro do relatório gerencial. O ponto, assim, que me chama a atenção é que a gestora não se comunica bem, na minha humilde opinião. Seja nesse ativo aqui, seja no fiagro deles, seja no fundo deles de papel. Eu não gosto do relatório gerencial deles. Então, para mim, é bem falho. Essa informação aqui, por exemplo, eu sei porque eu vi live deles e não porque eles se comunicaram com os cotistas. Só que, poxa, a forma de comunicar é o relatório. Se eles não falam isso no relatório, só fala por meio de lives, peraí. Entende? O que acontece? Eles fizeram uma venda que trouxe muito lucro para eles e por causa disso, eles estão conseguindo entregar 1,25. Tá linearizado aí durante um bom tempo. Mas até quando vai esse rendimento deles? Até quando eles conseguem distribuir 1,25? Não tá no relatório, eu não sei, entende? O patamar de entrega deles é mais ou menos 90 centavos, R$1. Aí a pessoa fica iludida com esses 1,25, que não é algo normal. Em algum momento isso aqui deve cair. E aí os desavisados vão lá e começam a se desesperar achando que o fundo diminuiu sua capacidade de entrega. Sendo que isso aqui é um tal de não recorrente, né? Então, isso me chama a atenção muito negativamente. Outro ponto é o tipo de forma como a gestora quis fazer uma subscrição. Ele tentou subscrever de forma assim, taxa caríssima. Depois ia pôr somente os cotistas pagarem. Depois queria que até quem... assim, ficou muito estranha a forma como eles fizeram. Aí foi pra cima, foi pra baixo e tal. E depois, se eu não me engano, acabaram cancelando a subscrição deles. O fundo passou por 2 subscrições, uma em março, abril. E se eu não me engano, foi essa que foi cancelada, tá? Se eu não me engano. Aliás, essa foi de 2021, essa ocorreu. Durante esse ano 2022, ele ia fazer uma subscrição e ela não deu certo por causa que ficou muito conturbada e, entre aspas, isso pegou mal para eles na época. Nesse slide a gente vê, né, que ele está estabilizado nesse patamar de R$1,25. Tá travado nesse valor, né? Mas até quando que vai esse valor? Eu não tenho como saber. Dia 31/10 eles anunciaram para pagar no dia 8/11, R$1,25. A cotação da época, 103,78, que dá um yield de 1,20. E o fundo vem com 14,52% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, o que é um excelente yield, né? Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo. O fundo deles aí da própria casa, o fundo de papel, tem 1,11%. O Iridium também tem mais 1%. Tem um BBFOI com 0,74%. O JBOF e demais institucionais com posições bem menores aí, né? Antes de a gente continuar e ver mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Então, se quiser nos ajudar, vá lá e se inscreva. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, né? Agradeço de coração a todos vocês que colaboram aí com o canal. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. O fundo traz alguns destaques, né? Que é um fundo para investidor em geral, prazo indeterminado. Teve 2 emissões, 11 milhões de cotas. A taxa deles é de 1,25 e tem performance de 20% do que bater CDI mais 2, o que eu acho bem justo aí, né? Não acho abusivo, não. Aqui a gente vê outro slide de destaque. O fundo possui 14 ativos internos. Ele tem 1,25 de cota. O valor patrimonial 97, eles têm, né, segundo eles, 67 mil inscritos, cotistas. E aqui é um ponto interessante deles, ó. As fazendas que o fundo tem valem 3 bilhões 109 milhões, mas vocês vão ver que o fundo não vale tudo isso no mercado. Ou seja, esse fundo é igual o fundo deles logístico. E também é assim com o fundo... E aí como é que funciona? O fundo tem de mercado o valor 1 bilhão e 80 milhões e as suas fazendas valem 3 bilhões e 100 milhões. Ou seja, eles, entre aspas, esse fundo também funciona como se fosse um fundo de papel. Ele recebe o aluguel das fazendas, mas também recebe como se fosse um juros pelo valor das fazendas. Por quê? Os donos dessas fazendas podem recomprar os imóveis ao final do período. Então, se eles recomprarem os imóveis, esse spread aí, eles estão pagando tipo um juros pelo dinheiro emprestado. Então, eles pagam juros mais um aluguel. Então, essa é a ideia e a tese desse fundo imobiliário. Então, pode ver que são contratos de arrendamento rural, né? E a terra, entre aspas, foi dado como garantia. A terra está no nome do fundo. Só que eles vão recomprando parte da terra no período aí, né?
E aí imagina, o cara pegou 100 milhões, mas ele deu 300 como garantia. Ele, se ele não pagar, ou se ele não recomprar o final, você acha que ele vai deixar um trem que vale 300 por 100? Eles não vão deixar, entendeu? Então, apesar do fundo ter as fazendas, né, no seu patrimônio, geralmente essas fazendas vão saindo do portfólio futuramente. Ou parte delas vão saindo, né, porque os donos, né, os proprietários que venderam, vão recomprando as terras. É mais ou menos assim. E por que eu sei disso? Porque tá no relatório gerencial? Não. Isso aí eu vi porque o gestor fez lives, né? Aí, de novo, eu vou reiterar. É muito importante a live para explicar melhor as coisas. Mas essas informações minimamente deveriam estar no relatório gerencial e não estão. Então, é péssima a forma como eles comunicam, né? Não gosto. Aqui a gente vê o DRE do fundo, mais um ponto ruim na minha humilde opinião. Poxa, é normal no mercado imobiliário que os DREs sejam mensais, né? E aqui eles são semestrais. Então só mostra semestre a semestre. Ó. Então é outro ponto ruim na minha opinião. De novo, a taxa cobrada. E vamos ver na prática, ó. Em primeiro semestre de 2022, o fundo receitou 93 milhões, sendo que isso foi 91 milhões das terras e mais dinheiro parado em caixa, 2 milhões. E ele teve como despesas 13 milhões. Como ele não faz um destrinchamento das despesas, que o certo era a gente saber o quanto disso aqui realmente vai para a taxa da gestão. Porque pode ter despesas aqui que não são despesas que ficam com a gestora, né? Como eles não fazem um destrinchamento, eu vou considerar como tudo é taxa. Lembrando que 15% para mim é o máximo que eu acho que pode ser plausível eles ficarem a título de gestão, né? Então note, ó, 13 milhões 187 vezes 100 dividido por 93.579. Então as despesas do fundo estão representando 14,09%, bem próximo dos 15%, mas até aí tudo bem, eu fico tranquilo em relação a isso. Não vejo nada demais. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê mais ou menos o objetivo do fundo, né? Então, em junho, o fundo tinha 2% em caixa, agosto 2%, setembro 6%. Então, note que fez foi aumentar o caixa. Por que aumentou o caixa? Como eu disse, as terras vão sendo recompradas, né? E volta dinheiro para o caixa do fundo. A tese de buy to lease, ele compra para alugar depois para o próprio devedor. É de 49%, né? E o alvo era para ser de 35%. O sale and leaseback atualmente está em 46% e era para ser em 57%. Eles vendem e realugam, né? Esse aqui ele comprou para alugar. Aqui eles vendem e realugam de volta. E Land Equity, que foi uma estratégia que gerou muito, muito ganho para o fundo. A tese era ter 5% nisso e atualmente não tem nada. Então esse aqui ele compra com fins especulativos mesmo. Eles fizeram uma estratégia tão assertiva que eles compraram o imóvel. Antes do imóvel vir para o fundo, eles já venderam oferindo um ganho altíssimo. Entendeu? Então, essa estratégia deles aí que está gerando aquele resultado extraordinário para o fundo, né? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê os imóveis do fundo, as fazendas, né? Então pode ver que todas têm opção de compra. Então o antigo dono pode recomprar. O prazo de arrendamento, ó, 15, 10, 13, 10, 14, 10. Então a cada ano eles vão comprando. Geralmente é assim, segundo o que o gestor explicou. Eles vão recomprando aí um percentual da fazenda que eles venderam. Então é mais ou menos assim que funciona. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Então o fundo está ganhando o aluguel do arrendamento e, além disso, o dono da fazenda está pagando uns juros pelo dinheiro aí. E aí, à medida que ele vai recomprando, né? Ele vai amortizando parte a fazenda volta de novo para a origem do antigo dono. Então a gente vê que eles têm fazendas no país inteiro, ó, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia... E vários segmentos, né? Ó, soja, milho, sorgo, cana, feijão. Então tem diversos segmentos aí, algodão. É bem interessante. Se a gestão tivesse uma comunicação melhor, explicasse melhor, sabe? Se o relatório fosse melhorzinho, eu acho que seria muito interessante. Só que a gestão não tem um bom relatório e, além disso, fez esses movimentos de subscrição aí, na minha opinião, bem atrapalhados. E aí, antes de eu me posicionar mesmo, de montar uma posição para o longo prazo, eu decidi já sair fora logo e não tenho. Eu ainda tenho a RCT, por enquanto eu ainda não quero me desposicionar, mas se lá eles fizerem caquinha também, eu também não tenho problema em me desfazer do fundo também não, tá bom? Vamos à frente aí.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, eu agradeço se você for lá e se inscrever. O link do canal vai estar no comentário fixado. Obrigado de coração a todos vocês que vão lá e atendem o chamado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou desse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Você acha que a gestão faz um bom trabalho? Na minha opinião, dos fundos imobiliários, tá, do setor do agro, esse é o melhor fundo imobiliário do setor agro. Contudo, querendo ou não, gestão também faz diferença. A forma como a gestora se comunica, o jeito deles fazerem subscrição, tudo isso conta, na minha opinião. Tá? Então, eu não gostei da forma como eles se movimentaram, e já que eu não tinha muita posição no fundo, eu falei, antes que eu mantenha a posição maior e fique mais difícil eu sair do ativo, eu já vou me desposicionar logo. Como a gente tem muita oferta no setor de Fiagro, eu decidi não ter esse ativo. Se eu tivesse poucos ativos, não tem como. Às vezes, por mais que não seja da melhor das gestoras, né? Às vezes você pode se posicionar porque, infelizmente, você não tem opção. Mas como a gente tem hoje inúmeras opções no setor agro, do setor de Fiagro, não é fundos imobiliários. Eu acabei optando por ter outros ativos no setor agro, tá? Por favor, não tenho interesse de ter, não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, ou até mesmo que seja um ativo ruim. Pelo contrário, eu acho bom, mas aí a gestão para mim está pesando negativamente e o relatório gerencial também pesando muito negativamente. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Torne-se membro. Obrigado aos últimos membros, todos os membros que renovaram o clube de membros. O Frank, o Alisson, o Edwin. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Pix, amuinvest@gmail.com. Eu agradeço a todos vocês que colaboram. Tá aí, Enéas, o vídeo que você solicitou. Eu espero que tenha ficado agradável, que tenha ajudado de alguma forma, né? Explicado uma coisa ou outra. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!